Então, boa noite, minha gente, Daniela Arruda. Boa noite. Estamos aqui nesse bate-papo, né, com a nossa convidada especial hoje. Boa noite, muito obrigada pelo Dini convite. Ribeiro, seja bem-vinda ao nosso podcast Mulher de Fases. Ai, tô me sentindo uma celebridade aqui. Eu realmente fico muito feliz e parabéns por esse projeto tão bonito que vocês fizeram, né? Mostrar a nossa história, a nossa superação, né? Porque cada uma tem uma história diferente. Isso faz com que a gente acrescente, né, na vida uma da outra. E isso é muito bom. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, gente. Que agradece por você ter aceitado o convite. Sabemos que a tua agenda é bem estreita, né? Porque tem muita coisa para você fazer. Mas mesmo assim você foi tão delicada em aceitar o nosso convite para estar aqui hoje com a gente gravando. É verdade, era pra ter saído no ano passado, né? Era. Esse podcast era pra ter saído no ano passado. É verdade. Agora estamos aqui, graças a Deus. Tanta coisa que acontece, né, na vida do pobre. É. Do trabalhador, não dá pra trabalhador. Do trabalhador, isso mesmo. Não vamos falar coisa negativa sobre nós, né? Mas então, maquiadora, influenciadora, né? Um exemplo para as mulheres aqui da nossa cidade, da nossa região. Muita gente se espelha em você, muita gente copia o teu trabalho, o teu jeito, né? Você é uma inspiração para muita gente. Então, por isso, a gente pensou em te convidar para que você pudesse passar para nós um pouco da tua história, um pouco de como você, de onde você cresceu, como é que foi a tua infância, tua adolescência, tua vida profissional, né? Então, quero que você comece a contar para nós um pouco quem é Nadine Ribeiro. Então, mais uma vez, muito obrigada, né? Não ligue se eu começar a gaguejar aqui, porque é meu primeiro podcast, porque em frente ao celular é tudo muito mais fácil, né? Você pega ali o celular, você grava um story, não tem ninguém te olhando, só virtualmente tem muita gente te assistindo. Mas você conversar assim e ser gravada já é um pouco diferente, né? Então não ligue se eu me perder um pouco aqui nas histórias. Estamos em casa. Então, desde pequena, sempre gostei muito desse lado artístico, né? Tem episódios que a minha mãe conta que ela me pegava lá e me rebocando com batom, super pequenininha, 2, 3 anos. Então é uma coisa que já vem, parece que do sangue, assim, sabe? Sempre gostei, muito vaidosa, pegava salto escondido e passeava pela casa, e batom. Então desde pequenininha sempre gostei muito, sempre fui muito vaidosa, né? Ao longo do tempo, né, foi se passando, fui crescendo e eu continuei com essa, batom, salto, sempre gostei muito desse mundo da beleza, né. E aí, eu lembro que na minha adolescência, porque na época era internet de escada, né, não era todo mundo que tinha acesso à internet, a YouTube e tudo mais. Aí eu lembro que tinha um computador do meu primo, com internet de escada, aí era assim, né? Você acessava depois da meia-noite que você podia acessar. Depois da meia-noite. Aí ia lá, pesquisava maquiagem, inspirações. Ia lá e pesquisava. Aí foi passando um pouco mais o tempo que a gente começou a ter mais acesso. Daí já tinha internet em casa. Daí foi surgindo o YouTube. O YouTube, na época, tinham muitas pessoas que faziam tutoriais, né? Gravavam tutoriais, se maquiando e tudo mais. E aquilo pra mim sempre foi sensacional. Nossa, aquelas mulheres se maquiando, ou quando eu via alguém na rua maquiada, com base no rosto, meu Deus, eu achava aquilo o máximo. E desde pequenininha eu lembro quando eu tinha 6 anos. 6 anos, se eu via alguém maquiada na rua, assim, com base no rosto, batom, pra mim, assim, ó, eu parava o que eu tava fazendo só pra ver a pessoa passar. Então é uma coisa que mexia comigo, sem eu saber que eu gostava tanto daquilo, né? E aí, nessa época do YouTube, fui seguindo algumas pessoas, né, que fui acompanhando, aliás, né, porque na época ainda não tinha Orkut, essas coisas assim, ainda era tudo muito novo. Instagram nem se falava, não tinha ainda o Instagram, nem Facebook. Não, se não era de seguir, né? Não tinha era muito... não era de seguir as pessoas, mas você se inscrevia no canal, né, que você acompanhava os vídeos e aí eu atualizava sempre. Alice Salazar é uma das que eu sempre acompanhei. E aí ela fazia os tutoriais e eu ia lá e tentava copiar, comprava uma sombrinha ou outra, pedia pra minha mãe comprar. Mãe, vai lá no centro e compra uma sombrinha marrom. Ai, mãe, vai lá comprar um rímelzinho, um batom. Aí minha mãe ia comprando aos pouquinhos e eu juntando minha necessairezinha. Ia crescendo aos poucos, ia comprando lá, ia... E com essas maquiagens, eu ia lá
em frente ao espelho e me rebocava, né? Treinava, e o esfumado ali, a Alice Salazar fazendo o esfumado marrom dela, com a Cinnabar, com a sombrinha da Mary Kay na época, muito, muito antiga essa sombra, e ela estava lá se maquiando e eu treinando e tentando fazer a mesma coisa, né? E eu lembro até hoje que a minha prima, uma vez, chegou lá em casa com um delineador líquido, daqueles da Avon ainda, daqueles em pretinho e tal, bem mate. E eu, vou me arriscar, né? Vou me arriscar nesse delineado aqui. Mas você tinha o quê? Já era adolescente? Olha, acho que eu tinha uns 10 anos. Uns 10 anos aí nessa época. Hein? Uns 10, 11 anos ali eu já tava metida já, que nem patati, né? Na cara. E daí eu peguei aquele delineador, e fui lá no espelho e, vou passar isso aqui, né? E passei, e ficou aquela coisa de... zigue-zague, aquela coisa de coração lá. E aí eu saí na rua daquele jeito. E a minha mãe, Zoe, guria, tira isso aí do rosto, tira isso aí da cara, porque você tá horrorosa. E daí eu não dei bola pra aquilo. Não dei bola, vou sair assim mesmo, feia. E fui com aquele delineado na rua, passei com a minha prima e aí voltei pra casa, depois eu tirei. Mas tem coisas que a gente percebe na nossa vida que, a gente tem que cair a ficha pra você treinar. Enquanto não ficar perfeito, você não vai parar de treinar. E foi o que foi acontecendo ao longo do tempo. Eu lembro também, até eu trouxe aqui, alguns desenhos, na verdade, algumas artes que eu sempre gostei e sempre fui voltada também para esse lado da arte, né? Eu sempre gostei muito de pintar, de colorir. Eu sempre fui muito treinada no desenho, mesmo sem saber, eu sempre fui treinada no desenho. Por que eu digo isso? Eu tenho uma tia que ela fazia eu pintar com lápis, com lápis de cor, aquela cartelinha da Faber-Castell, e ela fazia eu pintar e ela não deixava eu deixar um tracinho sequer em branco. Ela fazia, disse, não, Nadine, olha, ó, você deixou um vãozinho ali, ó, branco, pode colorir. Então, desde aquela época eu treinava a minha mão, eu já treinava a minha precisão, mesmo sem saber que eu ia trabalhar com maquiagem. Isso é tua tia? Isso é minha tia. Não tava na escola ainda? Na verdade, eu já tava na escola, mas eu lembro que era no início, né? E aí, como eu sempre gostei de desenho e tudo, ela sempre que me via, assim, vamos fazer um desenho aqui? Então tá, vamos. Aí ela ia lá, tem que fazer ali, vai ali. Daí, então, eu fui meio que treinando a minha mão, né? A minha precisão, mesmo que sem saber. Até eu trouxe aqui, não sei se eu posso mostrar. Eu trouxe aqui algumas artes que eu inventava. Eu sempre gostei de cores e formatos e desenho. Ó, deixa eu até mostrar. Olha só essa gata. Eu tenho que pôr num quadro. Tem que pôr no quadro essa gata aqui. E aí, esse aqui eu tava no 3º ano, no ensino médio. E aí tinha que fazer um retrato de alguma coisa e colocar cores e formatos. E olha os detalhes com brilho, igual de maquiagem. Sim, tem mesmo. textura aqui com glitter. Tem lantejoula aqui no meio. Brocol, que dizia. Nós era brocol na época, né? Mas é coisa feita com amor mesmo, porque os meus desenhos eram horríveis. Esse aqui foi interessante porque eu tive que pegar uma imagem de alguma coisa, tinha que ser imagem de alguma coisa, e reproduzir aqui. Então aqui teve que ser com pincel mesmo, tudo com pontilhismo. Aqui não tinha nenhum traço que fosse reto, a não ser esses aqui dos galinhos. Mas todo o restante do desenho foi feito com pontilhismo, que é o pincel dando pinicadinhos no papel. Aí eu tive que, claro que aqui foi colado depois, mas eu tive que reproduzir apenas olhando para a imagem ali e reproduzir aqui. Então eu meio que já lidava com o pincel, né? Já trabalhava meio com o pincel ali e não sabendo que isso ia ser muito útil para mim. Foi um treino que eu fiz, né? Mesmo que sem saber. E por último, eu vou mostrar mais um, que esse aqui é muito especial. Ó, esse aqui é minha professora de geografia. Fazia os alunos desenhar os mapas. Aqui ela já entregava para nós pronto o mapa aqui, só que a gente tinha que colorir e colocar os nomes. E aí, ela avaliava segundo o desenho também, não era só questão dos nomes, mas ela avaliava as cores e tudo mais, então aqui eu já treinava o esfumado. Eu digo que eu já treinava o esfumado aqui. Aí eu ia desenhando, e pode ver, não tem nenhuma linhazinha branca.
também porque lembrei da minha tia lá, que sempre exigia de mim que eu fosse perfeita, e a tua digamos tia assim. era o quê? Professora, maquiadora? Não, minha tia hoje... Ou só era detalhista mesmo? Detalhista. Hoje ela trabalha em um hotel, lá no Costão do Santinho, não mora aqui em Lages, mas ela sempre foi perfeccionista, assim, pra tudo. Eu acho que isso também me ajudou muito na minha questão de ser perfeccionista hoje na maquiagem, né? Então, me ajudou bastante esses detalhes, né, que fizeram total diferença pra mim, assim. Então, foi muito bom. Então, você acha que você nasceu pra ser maquiadora? Eu acho que eu nasci pra ser maquiadora, sabe? Mas ao longo do percurso, até você descobrir que é isso que você quer e a tua família ver que é isso que você precisa ser, né? Às vezes exige uma certa perspectiva, porque nem todo mundo que vai estar ao teu redor vai aceitar que você seja maquiadora, que não, você não vai fazer faculdade, não, você tem que fazer faculdade, você tem que se formar em alguma coisa. Geralmente a regra é aquela que você estuda ali, termina já, se encaminha, escolhe uma profissão e vai fazer faculdade, né? Geralmente é assim e os pais visualizam dessa forma. Então, acredito que foi uma adaptação pra eles. Eles nunca falaram assim, não, você não vai ser isso, você não vai ser maquiadora. Nunca falaram isso pra mim, deixaram meio à vontade pra eu escolher. Mas acredito que no percurso eles devem ter pensado, poxa, maquiadora, né? Às vezes eu escutava, por exemplo, quando eu passei por outros trabalhos, eu já fui vendedora de roupa em lojas. Eu já trabalhei até na banca lá do Calçadão. Na banca central? Na banca lá. Trabalhei lá. E foi bem engraçado, porque eu vou contar uma situação agora da banca. E já trabalhei em outros lugares também que trabalhava com papelada, escritório e não sei o que. E nada me fazia sentir tesão por aquilo, sabe? Meu Deus, mas estou no lugar errado, né? E voltando lá no episódio da banca, eu digo para as pessoas que foi o meu emprego mais rápido de todos que eu passei. Porque foi num meio período só e eu disse que eu não queria mais. E foi assim, na verdade, o meu pai viu que eu tava desempregada na época. Tu viu como o desespero faz, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 e 18. Entre 17 e 18 na época. E aí, o pai falou assim, não, mas eu tenho uma conhecida lá e tal, conheço a dona lá e você vai trabalhar lá. E aí eu tava desempregada, precisando de dinheiro. E daí, então tá, eu vou. Falei assim. Aí cheguei lá, tinha uma moça me explicando como é que fazia, como é que atendia. Tinha revistas, me passou como é que funcionava a questão do troco e tudo. E a pessoa nunca lidou com dinheiro na vida, né? Entregava uma moeda assim, ó. Para as pessoas, sem calculadora. Era tipo assim. E daí teve uma ocasião, porque lá era cheio de senhorzinho, cheio dos veinhos, né, que a gente diz no calçadão, os veinhos dos pombos, né? E daí teve uma ocasião, porque eu ainda não tinha vendido esse item, que era cigarro. E aí, tá, aquela montoeira de cigarro aqui em cima, né, e eu não tinha observado, pra mim era só revista, gibizinho, só isso. Aí, tá, o senhor não me dá um cigarro aí. Daí, porque daí tinha os avulsos, o cigarro que você entregava ali, os avulsos, o solto, e as cartelas de cigarro. E daí a pessoa aqui, porque a mulher não explicou como é que se vendia cigarro, o avulso, quero 2 cigarros. Daí eu peguei lá a cartela do cigarro, o cigarro aqui, né? Eu peguei com a mão, entreguei assim. Toma. Entreguei assim o cigarro pra ele. Mas na verdade você tem que dar um tapinha na bundinha aqui, né? Pro cigarro saltar. Já ia pegar a mão também. Você tem que dar um tapinha aqui. Pegar, né? Isso, e a pessoa pegar. E eu não sabia assim. disso. Eu, se precisar vender cigarro solto, já vou saber. Eu ia pegar com a mão também. Aí, em vez de fazer, não, né? Peguei o cigarro aqui, entreguei pra mim assim. E acho que até fiz o troco errado, tão nervosa que eu fiquei. Aí, eu falei assim, pai, nunca mais, não quero voltar lá, porque o meu pai era fumante. Meu pai é um ex-fumante. Mas na hora ele não te falou nada disso aí? Não falou nada. E provavelmente ele comprava ali também, né? Com certeza. Mas agora ele não é mais fumante, né? Não, que eu digo, o senhorzinho lá que recebeu o cigarro da tua mão não reclamou. Não falou nada pra ele. Acho que ficou faceiro ainda de entregar na mão dele. Aí, enfim, depois que aconteceu aquela situação, eu fui pra casa ao meio-dia, porque eu trabalhei de manhã.
E era uma manhã muito fria também. Eu tava revoltada de entregar o cigarro, de passar frio, porque ali no meio do centro dá um vento. Aí, meu Deus, eu fiquei revoltada. Disse, pai, não volto mais, pode falar pra aquela mulher lá que eu não piso mais o pé lá. E eu falei assim, desse jeito. Aí o pai, cheio de vergonha, teve que falar pra mulher que eu não voltaria mais lá. E realmente nunca mais fui. E aí, por último, que foi uma última empresa que eu trabalhei, que sou grata por isso, porque tive aprendizados dentro da empresa, né? Eu digo assim que nada é em vão na sua vida, porque dentro da empresa eu fiz cursos, né? Me especializei em outras coisas que me ajudam hoje, né? A vender o meu produto. O que é o meu produto? É maquiagem. Como que eu vou vender o meu produto? Não é apenas falar que a maquiagem é boa, que dura, que é uma maquiagem bem feita, com um bom acabamento, mas eu não sei falar do meu produto, né? Então, tive aprendizados dentro dessa empresa, né? E eu comecei como jovem aprendiz nessa empresa. Comecei como jovem aprendiz, fazendo curso e tudo mais. E eu era responsável pela parte dos arquivos. Então eu repaginei os arquivos e eu também guardava a folha de pagamento de cada um. Guardava as folhas e tal. E nisso de guardar as folhas de pagamento, a gente dava uma espiadinha, né? Fulano de tal ganha 2. Que ganha 6 mil. Então, pra mim, tipo, eu tava ganhando R$500 como jovem aprendiz. R$500. E eu conseguia me virar com R$500. Tipo, eu penso hoje assim, meu Deus, como que eu era organizada, ganhando pouco, conseguia pagar minhas contas com R$500. E às vezes eu ficava impressionada lá com uma folhinha de pagamento que eu olhava, nossa, a pessoa trabalha sentada, ganhando 6 mil. E isso foi há 8 anos atrás. 8 a 9 anos atrás, quando eu comecei nessa empresa. Então, ao longo do tempo foi passando, eu fui evoluindo, fui aprendendo, fui crescendo de cargo ali, fui subindo aos pouquinhos, né? E tinha uma sala lá, uma sala vazia, que geralmente eu ia pra essa sala vazia guardar muitas notas fiscais, assim, era muita nota fiscal, assim, dessa altura, assim, nota fiscal, e eu tinha que olhar uma por uma pra colocar em ordem, para que quando o pessoal do comercial procurasse, era mais fácil de eu achar pelo número da nota. E eu tava naquela sala sozinha e organizando nota. E eu era daquela funcionária muito focada, sabe? Eu não mexia no celular, não desfocava do que eu tava fazendo. Sempre fui muito focada, assim, em relação ao meu trabalho, sabe? E daí uma vez eu pensei assim, eu tava naquela sala e eu pensei assim comigo, um dia eu quero trabalhar aqui, sentadinha, em frente pro computador, quero trabalhar com alguma coisa aqui dentro dessa sala. Eu desejei isso na minha cabeça. Olha só. Pensamento. Eu atraí aquilo pra mim. E aí, depois de um tempo, eu soube que aquela sala se tornaria uma sala da parte do financeiro. E pouco tempo depois, eu estava sentada em uma das cadeiras trabalhando nessa sala. Então, pra mim, foi uma realização, né? Nossa, uma menina que guardava a nota fiscal, hoje tá falando com clientes, né? Trabalhando com clientes. Claro que eu era da parte da cobrança, né? Não era fácil. Mas, como eu digo, sempre tem um aprendizado, né? Porém, eu digo assim que tudo que acontece de ruim vai acontecer para que seja um impulso para você depois. Vai ser uma coisa para você melhorar. Alguma coisa vai acontecer de bom depois que acontece algo de ruim na tua vida. Eu lembro que 3 meses antes da data do meu casamento, 3 meses antes, eles me demitiram. Eu fui demitida dessa empresa. Então, pra mim, foi um choque, né? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Fiquei desesperada, bateu aquele desespero, que é normal do ser humano, né? Você se deparar numa situação que você não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. E aí, fui demitida 3 meses antes do meu casamento, onde eu tinha fornecedores pra pagar, né? Pessoas ainda pra terminar de pagar. Então, imagine, o acerto não daria o suficiente pra eu terminar de pagar um casamento. E eles sabiam que você ia casar, pessoa responsável. Eles sabiam que eu ia casar e não foram ninguém no casamento. Você convidou? Convidei. Quando eles me demitiram, eu ainda não tinha entregado os convites. Bom, se bem que eu vou falar aqui vai estar no YouTube depois, todo mundo vai saber da onde que eu tô falando, de que empresa que é. Sim. Mas eu entreguei os convites, tudo, mas não fiz por obrigação. Fiz porque realmente eu queria pessoas importantes que eu considerava no meu casamento.
E mesmo depois de demitida, quando ficou pronto os convites, eu fui lá, convidei todos e tal. E infelizmente não foram, mas enfim, cada um tem o seu motivo também, né? Cada um tem o seu motivo por que não foi, né? Então, também o orçamento diminuiu, né? Economizei um pouquinho mais. Economia. Tudo tem o lado bom. E daí, saindo dessa empresa, que eu levei um choque e tal, mas no mesmo dia que eu fui demitida, eu chorei muito. Chorei muito e quando fui comunicada da demissão, ao mesmo tempo fui incentivada por uma das pessoas que estava me demitindo, inclusive. Não, crie asas, Nadine, crie asas. Seja o que você quer ser, né? Porque o que aconteceu, e acho que até foi o meu lado artista que externei demais dentro da empresa. Acho que foi por causa disso que eu fui demitida, sabe? O que acontecia? Às vezes eu ia lá, fazia trança no cabelo de uma das meninas, na frente do chefe. Na frente do chefe ia lá fazer uma trança, ia lá passar um rímelzinho, tipo assim, Nadine, não é aqui o teu lugar, não adianta. Quando a gente tá num ambiente que você não se sente mais a peça do quebra-cabeça, você se sente deslocado, então não quero estar ali, porque é ruim, né? Uma hora você vai ter que carpir o gato, como se diz. E enfim, quando eu cheguei em casa, daquele dia da demissão, quando eu cheguei em casa, eu chorei e tal, e eu falei, Senhor, o que vai ser de mim agora? O que vai ser de mim? E Deus me confirmou que você vai ser maquiadora. E faça isso que você nasceu pra ser. Só que ao mesmo tempo vem um medo, né? O medo parece que te prende de você avançar naquilo que você sabe que você é boa. Cheguei a me arrepiar. Às vezes o medo... aquela segurança da carteira assinada. Exatamente. O meu pai sempre foi muito seguro em relação a isso, né? Ele sempre queria me ver numa empresa que eu estivesse com carteira assinada. Minha mãe também. Eles sempre tiveram... É que pais são assim, né? Os pais, assim, para os filhos vão pensar dessa forma. Só que quando a gente tem ousadia e deixa esse medo de lado que estava nos prendendo, aí a gente começa a avançar para uma coisa que você sabe que você é boa e que você sabe que vai dar certo, né? E daí, no segundo dia já de demissão, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Eu vou seguir em frente, vou montar um cantinho aqui, vou pegar o cartão de crédito da mãe, vou comprar uma cadeira, compro uma penteadeirazinha ali, com o dinheiro das maquiagens vou pagando a mãe, porque eu não tinha cartão de crédito suficiente para comprar uma cadeira, para comprar uma penteadeira. Então, a minha mãe me ajudou nisso também. Quando eu comecei a atender, que já tinha umas clientes... uma cartela de clientes boas, assim, antes de casar, eu já vi que o negócio realmente ia render, que ia dar certo. Eu acredito que no segundo mês ali, 1 mês e meio atendendo, segundo mês eu já estava ganhando o que eu ganhava por último na empresa, né? Então já comecei a render um bom dinheiro ali que eu percebi, não preciso de empresa. Pensei, não preciso daquela empresa. E de nenhum outro lugar. Eu consigo eu mesma produzir e ganhar o meu sustento, digamos assim. Só que eu já estava preparando a minha mente, sabendo que eu ia ser uma dona de casa depois, que ia casar, ia ter mais responsabilidades. Então... Nisso você não tinha casado ainda, tu estava atendendo já de maquiadora. Sim. Dentro do meu quarto. Antes do casamento. Mas lembra que eu, né... Sim, porque eu já tinha... É porque eu toda a vida sou... Eu não sei o que acontece, mas eu não... Não, pois é, eu não sei o que acontece comigo. Mas é que eu nunca tive medo de nada, de enfrentar qualquer coisa. E eu também nunca trabalhei em empresa mesmo, né? Mas eu, com a visão que eu já tinha da área de beleza, eu sempre falava pra Nadine isso. Que quando eu conheci ela, que eu comecei a fazer as mechas dela, já tinha Instagram, né? Ou era só Face, será? Eu acho que era só Face, porque faz muitos anos, né? Que você faz meu cabelo, muitos anos. Eu acho que faz uns 8, sei lá. Eu não sei, eu sei que até mais. Acho que era pouco tempo de Instagram e daí eu via as fotos dela, da maquiagem. Era em casa, lá no quarto, né? E daí era milhões de vezes melhor que a minha, né? Até hoje. E eu dizia pra ela, você tinha que sair dessa empresa aí e só viver só da maquiagem. Você vai ganhar muito mais. Ela dizia, não, mas isso aí não é... Porque daí eu não vou ter aquela segurança. Eu disse, mas é lógico que vai ter. Daí eu já era louca do salão, né? Eu
Acho que com 16 anos por aí eu já tava bombando já em salão. E daí já fui ter o meu próprio salão bem novinha. É verdade. E eu nunca tive medo disso. Então, por isso que eu te dava esse tipo de conselho pra você extravasar. E você tava firme ainda, né, na empresa. Sim. Eu lembro que às vezes eu saía da empresa, né, pra fazer o cabelo lá. Eu tava com o uniforme ainda da empresa. E a Dani... O que você tá fazendo nesse lugar? Eu dizia. Porque daí eu via as fotos dela, porque daí naquela época ainda não tava boa a maquiagem, mas era melhor que todas, né, que a gente via. Então, já era mais esfumadinha e tal. Sim, já tinha mais detalhes, tinha glitter e tal, então já era diferenciada. Era uma maquiagem diferenciada, por isso que daí eu sempre falava isso, porque eu não tenho medo até hoje, né? Eu enfrento as coisas, eu alugo um lugar, eu fico louca. Eu não fico com medo, às vezes eu me ferro, né, por causa disso, mas eu dou jeito. Sempre dá certo no final. Daí por isso que eu aconselhava a Nadine a sair da empresa. É verdade, verdade. Me fez lembrar mesmo desses episódios assim. Mas isso tudo faz parte da vida, né? E depois desses episódios de ser demitido e tudo mais, ali, quando eu estava prestes a casar, eu já percebi que, nossa, as pessoas realmente gostam do meu trabalho, né? E aí fui vendo ali através do Facebook, porque daí Instagram meio que já foi surgindo aos pouquinhos ali, mas eu tava mais focada no Facebook ainda na época. Aí eu pensei, não, enquanto eu ainda tenho um tempo até casar, vou aproveitar, usar da maquiagem que eu sei e mandar lá para mais pessoas serem alcançadas. Que era gravar vídeos, fazer um tutorialzinho me maquiando. Eu lembro dos meus primeiros vídeos que eu gravei com o celular mais antigo ainda que eu tinha. E fui gravando vídeo, e aí eu comecei a perceber que as pessoas gostavam muito quando eu aparecia. Nossa, eu posto uma maquiagem de uma cliente, dá 3 curtidas. E aí quando eu posto alguma coisa minha, dá umas 70, sabe? Então, 70 curtidas pra mim, 100 curtidas na época, meu Deus do céu. Pra mim, era 1000 como hoje, entendeu? Então, era muito. E aí, comecei a perceber esse gosto das pessoas, porque eu tava ali aparecendo mais, e gravando mais, e fazendo tutorial. A partir daí, eu fiquei só com a maquiagem. A partir daí, eu falei assim, não, é isso mesmo. As pessoas que me falavam tinham razão. Eu lembro que eu sou bem observadora, eu comecei a notar que você, acho que comprou um ring light. Que antes não era com ring, não era com luz as tuas fotos, né? Daí você já começou a colocar a pessoa, eu acho que na frente do guarda-roupa branco, eu acho. É verdade. Daí já dava aquele fundo diferente com aquela luz, já era outra. Meu Deus, daí ali você estourou de vez. Não, época, né? Eu quase me emociono nessa parte, porque a história da ring light é bem, bem, bem emocionante pra mim. Porque a ring light, na época, era muito caro você comprar uma ring light daquele tamanho. A minha tem até hoje, é uma de 45 centímetros, assim. Então, e eu querendo, sabendo que ia fazer total diferença pro meu trabalho. E daí, a mãe disse, por que você quer comprar essa luz, gastar dinheiro com isso aí? E eu lembro que eu gastei uma nota, assim, deixa eu chutar quanto que eu gastei, porque pra mim era muito dinheiro. Acho que foi em torno de 400, 500, algo assim. Era mais até. Eu acho que Ou era 800, por aí. Na Submarino ainda que eu comprei, algo assim. Por aí. E a minha mãe relutando muito pra eu não comprar. E ela menciona essa questão da ring light até hoje. Ela fala assim, nossa, e eu falava pra você não comprar, né? E eu falava pra você não comprar. E eu falava, eu disse, mãe, e eu insistindo pra ela na época, mãe, vai ser bom, mãe, você vai ver o quanto vai ser maravilhoso, deixa eu comprar. Estourou mesmo depois dessa ring. E realmente, tinha um guarda-roupinha branco lá, eu posicionava a cliente... Você nunca me contou essa, eu como eu sou observadora. Aí eu posicionava bem na frente do guarda-roupa, porque ele tem uma certa cintilância, assim, ele reflete. E daí eu colocava a cliente ali, colocava a ring light, e aí as fotos começaram a melhorar muito, né? As fotos começaram a melhorar muito. E aí, a partir dali também, com uma luz, faz total diferença, né? Total diferença. Numa foto que você tire, né? E aí, até que meu casamento chegou. O grande dia do meu casamento chegou. E eu tava muito nervosa ao longo dessa jornada de preparar casamento. Eu tinha uma cerimonialista que ia fazer meu casamento. Porém, a noiva sempre tá metida em tudo, né? Tem que estar envolvida em tudo. Sim. Pra ficar no gosto dela e do noivo também, o casamento. O casamento aconteceu. E antes, a gente já tinha visto um apartamento
Na época que eu trabalhava nessa empresa, eu pensei, não, eu vou pegar um apartamento ali pertinho, porque se for preciso trabalhar ali na empresa, olha como eu tava focada lá na empresa ainda. Eu pensei, não, eu trabalho ali nessa empresa e tenho um apartamento ali pertinho, vou trabalhar de a pé. Quando eu fui demitida dessa empresa, eu já tinha fechado contrato nesse prédio. E esse prédio eu moro até hoje. E eu pensei, putz, né? Se eu soubesse, eu tinha pego algo mais no centro, algo mais assim, se eu soubesse que ia ser demitida, né? Enfim, a gente permaneceu lá. E eu pensei, não, as clientes não vão até lá. As clientes não vão querer saber de mim, porque é longe. É lá no Parque da Saudade, lá nos Cafundó, o que as pessoas vão querer saber de mim? E daí, olha, eu tava com um pensamento negativo de que as pessoas não iriam até lá. Só que eu pensei, não, eu trabalhava no Bela Vista, que é lá no morro. As pessoas iam até mim, né? E naquela época não tinha essa questão de você cobrar sinal de cliente. Você agendava, passava um endereço e a pessoa ia. E ficava na oração. E ficava na oração. Se cancelasse, você perdeu, não tem o que fazer. E as pessoas iam até lá, e eu pensei assim, não posso pensar assim dessa forma, né? Porque se as pessoas iam lá, subir o morro pra fazer maquiagem comigo lá, por que eu vou ter esse pensamento? Quando eu migrei lá pro onde eu atendo hoje, né? Até hoje, e eu moro também, as clientes começaram a surgir mais ainda. Aí foi aumentando. No sábado, o que era 4 foi pra 5, 6, aí foi 8, chegou a 10. Aí chegou num ponto assim que eu já tava, meu Deus, transbordando de cliente, porque tinha que negar a cliente. Não tem horário, simplesmente. E ainda recebendo mensagem, preciso pra hoje. Tem gente que marca assim em cima da hora, né? Então, a minha passagem, digamos assim, até, né, pra morar onde eu moro hoje foi bom. Eu digo que foi uma coisa muito boa que me aconteceu, porque 5 minutinhos do centro, né? Às vezes a gente vê o lado negativo das coisas, mas não vê o lado positivo, né? E lá fui eu, levei meu guarda-roupinha branco também. Pra servir de fundo das make. Pra servir de fundo. Levei a minha ring light também. Levei minha penteadeirazinha, minha cadeira, que a cadeira eu tenho até hoje, tadinha, mas logo eu vou trocar se Deus quiser. Mas as clientes falam que gostam dela e acham confortável, né? Então, e aí fui pra onde eu moro hoje, né? E lá eu pude gravar mais vídeos ainda. Lá eu pude me desenvolver mais nesse lado, assim, que... Não, por que não conversar um pouco mais com as pessoas no Instagram? Porque daí essa época, quando eu fui pra onde eu moro hoje, o Instagram começou a bombar um pouquinho mais, né? A alcançar mais pessoas. E aí o Facebook, na época, foi ficando de lado, né? E eu pensei, não, eu já tinha página lá, onde eu alimentava as maquiagens lá, aquela página onde eu, né, já colocava as makes. Então, tá na hora de eu começar a alimentar o Instagram também. Aí foi aí que eu comecei a publicar no Instagram também. E aí foi facilitado, porque você conseguia configurar pra postar no Instagram, já ia pro Facebook também. Então se tornou facilitado, né? Então eu pensei, não, agora vamos alimentar o Instagram, vamos dar mais uma atenção aqui, porque realmente eu segui a onda, né? Não, o pessoal tá indo mais pra cá, então eu vou também, não posso ficar de fora, eu tenho que acompanhar. E eu sei. Seguir o fluxo. Seguir o fluxo. E aí foi que eu comecei a fazer meus challenges, né? Challenges. Que hoje a gente não usa tanto esse termo, porque o termo challenge no inglês se chama desafio. A tradução de challenge é desafio. Só que na época a gente não ligava pra isso, era challenge, e assim, às vezes eu uso até hoje esse termo, mas falando pelo português, significa desafio. Mas, se você for considerar o verdadeiro significado, é realmente um desafio você gravar um vídeo. Você sentar na frente de uma câmera, tipo assim, hoje eu preciso limpar a casa, preciso fazer as coisas, tipo, como que eu vou gravar vídeo? Demanda tempo, né? Demanda tempo e, tipo... edição depois, né? Então, assim, estando casada eu tinha mais responsabilidades, né? Mas eu não deixava de fazer aquilo que eu gostava, que era gravar vídeo. Se a casa tava imunda, e eu falo isso pra todo mundo, não tenho vergonha. Se eu fiquei com vontade de gravar um vídeo, quero me maquiar, quero fazer um vídeo que surgiu aqui na minha cabeça, uma criação aqui, eu preciso fazer, eu vou lá e faço. Mesmo sabendo que eu tenho coisas pra fazer. Às vezes, existem sacrifícios que as pessoas não observam que a gente faz, né? Às vezes as pessoas olham só, teve um monte de alcance aqui nesse vídeo e tal, olha que legal esse vídeo que ela faz, olha, ela edita muito bem, ela maquia muito bem, mas não observam esses bastidores. Não saber o que tá por trás daquilo ali. É. Né?
que é eu remover uma maquiagem, ir pro banho e tal, me deparo com uma casa pra limpar, né? Então, ninguém olha, ninguém observa essas coisas. Tem um até que eu tava olhando todos pra eu poder postar ali no Stories, que você maquia 3 vezes, né? Faz 3 maquiagens diferentes num vídeo só. Acho que é o meu preferido das meninas. Das meninas super poderosas, né? Super poderosas. Aquele lá, todos são, né? Mas aquele lá superou. Legal, né? E deve ter sido bastante tempo, né? Esse eu fiz em 2 dias. Em 2 dias esse. Porque eu tive que fazer uma primeira maquiagem. Não lembro se foi acho que foi a rosa. E depois eu tive que gravar a parte do rosa e fazer um cronograma de vídeo, né? O rosa eu apareço um pouquinho no início do vídeo, o rosa eu apareço um pouquinho no meio e depois lá no final. Então eu tive que fazer um roteiro do meu vídeo. Pra eu não esquecer, porque se eu esquecesse alguma parte com a maquiagem rosa, o vídeo inteiro ia dar errado. Entende? Depois eu conferia, não, realmente, tá tudo certo. Beleza, agora vamos pra próxima maquiagem. Tive que tirar, eu tirei o olho daí, né? Porque a pele, meu Deus do céu. Aí eu tirei o olho, consegui tirar o olho. E aí fiz a próxima maquiagem, que foi, acho que azul. A verde ou azul, não lembro. Mas eu fiz daí, fiz a mesma coisa, roteiro. Apareceu no início, no meio e no final. Daí gravo todas as partes. E aí, como eu já tava muito cansada, eu pensei, não, vou tirar tudo, faço o resto amanhã. Não tem como eu terminar hoje, já tava tarde, já era meia-noite. Meia-noite, a hora que eu tava na segunda maquiagem. Não, eu tô podre, depois eu termino. E aí no dia seguinte, parece que vem uma preguiça, assim, né? Meu Deus do céu, preciso terminar esse vídeo. Preciso terminar e eu tô sem vontade nenhuma de terminar esse vídeo. Não, em tão poucos segundos, né? E quanto tempo que leva pra fazer tudo isso aí? É tempo. E daí, bem no fim, gravei. Me veio uma vontadezinha lá no fundo, assim. Me veio uma vontadezinha e terminei o vídeo. Daí editei e já publiquei no mesmo dia. Tem que ser assim. Não pode pensar muito. Tem que fazer, pronto, e senão você desiste no meio do caminho. Já teve vídeos assim que eu comecei... Ai, Senhor. Me enchi o olho d'água assim, ó, que eu não queria terminar. Eu queria simplesmente chutar tudo aquelas maquiagens e não terminar o vídeo. Eu ia lá e terminava. Mas é porque você tem que ter um foco muito grande, assim, né? Mas no meio do caminho é bem difícil. É bem difícil, assim. Tem um que eu acho que foi muito difícil também, aquele que você usa a música da Glória Groove, aquele da queda. Porque ele deve ter sido difícil, né? Foi umas horas, porque a gente teve que... Eu e o Breno que participou comigo nesse vídeo, o Breno fez a roupa aqui, a branca, né? A noiva, né? E daí ele fez a roupa aqui e tal. E foi umas horas. Foi umas horas esse vídeo aí. Mas o vídeo mais demorado até hoje foi um que ele fez um palhaço nele. Eu e o Breno também. Ele fez um palhaço, só que ele fez com a massinha, né? Utilizando a massinha, com textura, tudo. A gente fez uma gravação de 6 horas num dia. A gente foi até umas 2, 3 horas da manhã no primeiro dia. E no segundo dia, a gente teve que gravar mais 6 horas. Deu um total de 12 horas de gravação. 12 horas consecutivas, assim, sem pausar. Foi 12 horas no total. Você era noiva, né? Não. Isso não. O palhaço. Não lembro isso. Eu fiz uma caveira, não. Eu fiz uma abóbora. Era uma abóbora no meu rosto. E aí eu parecia mais uma personagem também. Mas esse foi o mais longo, assim. Mais cansativo, assim, de todos. Eu lembro que era 3 horas da manhã, a gente morrendo de sono e tendo que terminar ainda a maquiagem. E aí eu tava sem carro na época, o Breno também, e ele não conseguiu Uber. Ele tava lá em casa, não conseguiu Uber. Aí ele teve que ligar para um amigo dele buscar pra ele ir pra casa. Daí foi um perrengue. Uma luta, né? Foi uma luta. Mais alguma pergunta? Tinha uma pergunta agora que fugiu da minha cabeça, que era bem nesse sentido aí. Do qual? Desse dos vídeos. Que eu queria saber. E agora viajei pra poder lembrar qual que era o da abóbora. Esqueceu do que eu ia perguntar. Esqueci da pergunta. Mas eu vou falar de um outro assunto, mas meio parecido com essa questão dos vídeos. Muita gente me pergunta assim, Nadine, qual foi o teu primeiro vídeo que bombou? Qual foi o teu primeiro vídeo, assim, que te alavancou?
assim, você lembra de algum? Foi o do Girassol. Do Girassol do Whindersson Nunes com a Priscila Alcântara, né? Na época. Era só da Priscila Alcântara na época. Ele foi modernizada a música depois, né? Foi o meu primeiro vídeo que teve um bom alcance, assim. Teve um bom alcance, acho que mais de 20 mil de alcance na época. Que pra mim era muito, né? Anos atrás. Isso acho que é uns 5 anos. Não, uns 4 anos desse vídeo. Faz uns 4 anos esse vídeo. Um bom alcance. Então, pra mim, assim, nossa, né? E aí, a partir daquele dia, meus seguidores foram aumentando. Foram aumentando. Aí eu percebi que tinha um bom engajamento. Disse, não, vamos aproveitar esse bom engajamento e vamos continuar fazendo vídeo. Aí teve um mês eu lembro assim, como se fosse ontem. Eu lembro que teve um mês que eu ganhei 1.000 seguidores em um mês. Tudo alcance orgânico. Tudo alcance orgânico. Em um mês, nossa, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, muita gente acompanhando. E aí continuou nesse mesmo ritmo. Continuei gravando vídeos ali, não perdendo foco, né? E aí foi surgindo, assim, os challenges com um pouquinho mais de habilidade depois. Você vai pegando habilidade, na transição, na maquiagem, né? Vai pegando... O treino leva à perfeição. O treino leva à perfeição. Lembrei que eu queria perguntar. Que você é uma pessoa que, ao passar o teu vídeo ali, teu challenge e tal, muitas pessoas se identificam a ponto de parecerem que são íntimas, né? Dani, você não nota isso? Às vezes a pessoa chega lá no salão, vi teu trabalho no Instagram da Nadine. De onde você conhece a Nadine? Não, só conheço do Instagram mesmo. Só que o jeito que as pessoas falam de você, parece que elas são íntimas de você. Você tem uma intimidade, você passa a intimidade pra pessoa no teu Instagram. E é uma coisa que a gente nota, né? Mesmo. E você tem noção, assim, disso e por que disso? Você acha que você cativa as pessoas ao ponto delas acharem que são tuas chegadas, assim, tuas amigas, né? Na verdade, eu já tava praticando marketing sem saber. Porque eu fui estudar marketing recentemente. Há 2 anos atrás que eu fui estudar marketing. E no marketing a gente aprende que você precisa criar conexão com as pessoas, né? Você precisa criar. Você é uma pessoa, você é um profissional, mas você também é uma pessoa. Então você precisa criar conexão com as pessoas como se você estivesse falando com elas através do celular. Só que isso, no início de tudo, quando eu casei e eu tinha o outro celularzinho, eu já fazia stories e conversava com as pessoas ali, tipo... Né, o Juninho ia trabalhar, eu tava em casa, então eu tava ali gravando os stories e tal. E as pessoas começaram a interagir comigo, me respondendo, ou rindo de alguma coisa que eu fiz. Então ali eu comecei a perceber, isso aí dá certo mesmo, né? As pessoas estão respondendo. Por que eu não vou continuar com isso, né? E aí, aquilo pra mim era bom, porque as pessoas estavam respondendo da mesma forma, da mesma medida que eu falava alguma coisa, elas me respondiam, né? Então, pra mim, era como se eu estivesse me comunicando com elas, assim como eu tô me comunicando com vocês. E, às vezes, tinha alguma ocasião ou outra que eu comecei a gravar mais, tive mais alcance, as pessoas foram me conhecendo mais, e às vezes na rua... Você é a Nadine, né? Você é a Nadine, você faz os vídeos lá e tal. E eu causo todo assim, jeito assim, sem saber o que fazer, né? Porque é engraçado alguém simplesmente que não te conhece fala assim, meu Deus! A Dani que sofre com isso também. Meu Deus! Não posso nem sair desarrumado. É triste, né? Nessa hora que a gente percebe que precisa se arrumar mais. Vai aparecer alguém que me conhece por dito e feito. E aí eu ficava toda sem jeito, assim, nossa, me conhece, tipo... Nossa, né? Quer dizer que tá tendo uma autoridade no Instagram, né? Porque quando você gera autoridade, as pessoas começam a te admirar, né? Então começam a perceber que, nossa, ela domina o assunto dela. Ela domina a maquiagem e ela também sabe falar com pessoas. Porque uma coisa que eu aprendi ao longo da vida de Instagram é que você não fala para as pessoas, você fala com as pessoas, né? Então você é um ser humano, né? Que sente dor, você vai no banheiro, você... tem sentimentos, você chora, você sofre também, passa por momentos bons e tem conquistas também, então tudo isso aos pouquinhos eu fui falando um pouquinho sobre mim e acredito que isso que eu acabei envolvendo as pessoas pra mim. Não, então vamos mostrar quem é a Nadine, eu vou trazendo essas pessoas pra parte de mim, né? E consequentemente atraindo clientes também, né? E foi um passo importante
Hoje em dia, eu continuo falando da minha vida no Instagram, gostaria de falar muito mais, só que realmente a correria, né? A correria às vezes não te permite você expor tudo. Bem que eu gostaria, tipo, acordei, já pegar o celular, acordei 8h51, colocar ali 8h51, fazer que nem a Virgínia, sabe? Bem que eu gostaria, porque eu ia criar mais conexão ainda, né? Só que a nossa vida às vezes não permite que você seja assim, você não vai conseguir ser assim, né? E também você não pode se cobrar também, porque você não consegue fazer tudo da forma como você gostaria, né? Mas essa questão de criar conexão com as pessoas foi muito bom. E gerou esse resultado que é ter esse carinho, né, pelas pessoas. Sim. Isso foi bem bom. É verdade. E aí as pessoas chegam, não deu pra marcar a canadinha. Daí as pessoas já falam intimamente mesmo. Intimidade. E intimidade, tipo, ela é E admiração, a top, né? É engraçado porque quando as pessoas chegam lá no estúdio, Augusto, você é famoso. Augusto, você é muito lindo. Tipo, porque o Augusto aparece lá nos stories também, né? Então as pessoas já sabem. O Juninho, meu marido, o Augusto, meu cachorro, eu sou eu. Chamam o Juninho de marido da Nadine, o Juninho, já sabe que é Juninho. Ô Juninho, tudo bom? Nem não vou conversar com o Juninho. Ô Juninho, tudo bom? Tudo bom, Juninho? Tá acostumado, sabe? Tá até acostumado. O Augusto, eu digo assim que o Augusto é ele recebe as pessoas, é o que recepciona, né? Anfitrião. Ele recepciona, então, tipo, as pessoas amam o Augusto porque ele recepciona e... Augusto, você é famoso, você aparece nos stories. Daí as pessoas já vão conversando assim com ele, sabe? Coisa mais engraçada, assim. Então é bem que bom. o Augusto foi atacado, né? Pelo cachorro lá. Que dia eu não vi esse Não dia lembra aí. desse dia? Claro que lembro. Que o Juninho tava com o Augusto e 2 cachorros polaram e Deus o livre. ele foi defender o Augusto e levou uma mordida. É verdade. E aí contei esse episódio também. E, né, nesse meio tempo entrou a pandemia. A pandemia para maquiador lascou com tudo, né? Foi o momento que a gente decidiu assim, é isso mesmo com que eu quero trabalhar. Foi a decisão, assim, a decisão da vida mesmo, tá? É isso mesmo com que eu quero seguir pra minha vida. Era a prova de fogo. E eu pensei assim, em nenhum momento eu pensei assim em desistir. Em nenhum momento. Se passou pela minha cabeça assim, não, quero deixar de ser maquiadora. Nenhum momento passou na minha cabeça. Isso, não quero mais trabalhar com isso, vou voltar lá pras lojas de roupa. Não. Eu pensei assim, não, então eu preciso usar minha cabecinha que eu tenho pra alguma coisa. Preciso criar alguma coisa, preciso inventar alguma coisa nesse meio tempo. Eu não posso ficar parada. Eu sei que não vai ter cliente? Não vai ter cliente. Talvez de foto de convite, quem sabe, gestante querendo fazer foto, quem sabe uma ou outra vai aparecer. Quando surgiu a pandemia, o estouro da pandemia, né, que era pra ser só 15 dias e todo mundo tava esperançoso que ia voltar tudo ao normal depois de 15 dias. Só que o estouro foi muito maior que a gente imaginou, né? Tanto pra quem lida com pessoas, eventos, né, quanto a parte mais difícil que é perder pessoas, né? E aí, passou os 15 dias e só cancelamento, um atrás do outro. E aí já foi batendo desespero, né? Porque maquiagem precisa de aglomeração de pessoas, não adianta. Precisa de eventos, precisa pra você ter um giro no teu mês, você precisa ter pessoas reunidas, né? Aí estourou a pandemia e aí eu pensei, não. As pessoas sempre me incentivaram a fazer sobrancelha. Sempre me incentivaram. É uma coisa que eu sempre gostei. Porque na maquiagem, as pessoas olhavam a minha maquiagem e falavam assim, nossa, você faz uma sobrancelha muito bonita. O teu formato de sobrancelha é muito bonita. Às vezes, esporadicamente, eu ia lá e fazia uma sobrancelha ou outra. Aí, quando veio a pandemia, eu pensei, não, vou levar a sério agora esse negócio de sobrancelha. Por quê? Porque pelo cresce, as clientes vão retornar, se eu fazer um bom design, um bom serviço, as pessoas vão retornar. Quando eu comecei a anunciar dentro da pandemia, estando com maquiagem praticamente pouquíssimas durante o mês, eu comecei a anunciar mais a parte de designs. Foi aí que eu comecei a alavancar essa parte também. Comecei a bombar nas sobrancelhas e foi um fôlego, digamos assim, um fôlego. Era o que aparecia só o olho, né? Pois a gente usa máscara. Uhum. Daí a pessoa se preocupava em deixar a sobrancelha bonita. É verdade. E aí as pessoas se preocupavam porque era a única parte em evidência, né? Como você falou. Era a sobrancelha. Então usei meu poder de persuasão pra convencer as pessoas a fazer comigo. E daí foi começando a surgir clientes de sobrancelha.
Ainda bem que foi um fôlego, assim, né? Aí o tempo foi se passando e as coisas foram voltando ao normal, né? Os eventos começaram a retornar e aí o ritmo começou a melhorar, né? E aí, graças a Deus, é como se você estivesse no fundo do abismo, lá no fundo do poço, e Deus te jogasse uma cordinha assim, pra você agarrar, sabe? Que aí você tem que subir aos pouquinhos. Tá difícil, a subida tá difícil, mas uma hora você vai poder respirar e enxergar a luz do dia, digamos assim. A pandemia pra mim foi isso. Eu descrevo como essa situação, assim. Foi muito difícil mesmo. Dentro de casa, o Juninho ficou desempregado, a gente com o aluguel atrasado, a gente ficou numa situação assim, ó, terrível. Que as pessoas, elas não sabem que eu passei por um momento difícil assim. De bater as portas dos armários, só batia as portas, assim, porque não tinha nem, acho que tinha leite em casa, tinha leite, um pãozinho. Eu me vi nesse cenário de difícil que foi. E as pessoas não sabem dessa parte, as pessoas não conhecem, né? Então, às vezes eu recebi uma ajuda ali, uma ajuda aqui, né? E ele ganhou a conta na pandemia mesmo? Ou antes? Ele saiu, na verdade, o Juninho, ele saiu de uma empresa que ele trabalhava. Ele saiu porque ele quis, porque ele foi fazer um outro trabalho com um amigo. Só que 3 meses depois que ele saiu desse emprego fixo, a empresa meio que não deu certo. Foi aí que ele se viu num cenário onde não deu certo e agora? Tô desempregado, né? Então, se ele soubesse, não teria saído da empresa que ele tava antes, porque tava fixo, né? Tinha um salário. Daí, nesse meio tempo, deu de cara com a pandemia. 3 meses depois que ele tinha saído da empresa, aí estourou a pandemia, aí a gente se viu numa saia justa, né? Acho que a gente tinha o básico, assim, pra manter um aluguel, de vez em quando ainda, quando não atrasava uns 2, 3 meses. Bem tranquilo, atrasava uns 2, 3 meses. E aí, o Juninho ele ficou por um bom tempo desempregado ali. Um bom tempo. Tava bem difícil, dentro da pandemia, conseguir um trabalho, né? Tava bem complicado mesmo. E aí, aos pouquinhos, a gente foi se reerguendo, né? Inclusive, nesse meio tempo, e isso eu tô contando pra vocês, porque assim, eu sei que muitas pessoas vão saber de uma coisa que eu não falo pra todo mundo, né? E eu sei que tava na hora de contar, porque as pessoas acham assim que é tudo perfeito. Que é tudo mil maravilhas, né? Acho que é que nem nos tudo vídeos é fácil. ali, né? Nesse meio tempo a gente perdeu um carro também pro banco. O banco foi lá. Essa época pra mim foi muito, muito triste. Muito, nossa, eu acho que eu fiquei quase depressiva naquele mês, assim. Eu fiquei um mês terrível, onde o banco bateu lá na minha portinha. Ó, tuas parcelas estão atrasadas. O oficial de justiça bateu lá na minha casa. Foi o dia mais, assim, terrível pra mim. Tanto que o carro tava na garagem, na época. Tava ali na garagem, um monte de coisa dentro do carro. E aí eu falei, só um pouquinho. Desliguei o interfone. Juninho, oficial de justiça. Tá aí na nossa porta. Ui, cheguei de me arrepiar. Eu também. Então, assim, uns são presos, outros... Uns têm as contas... uns estão sem comida dentro de casa. Uns têm a conta bloqueada. Ai, são coisas assim que a gente passa, que ó, só Deus pra nos sustentar, só Deus. Então, daí eu pensei... Você tirou todas as coisas de dentro do carro. Aí eu tive que ir lá na garagem, assim, ó, em prantos, assim, foi naquele carro lá, tirei todas as coisas, o Juninho me ajudou a tirar todas as coisas. E o homem esperando. Daí, e era uma mulher, era uma oficial de justiça que passou lá, que bateu na nossa porta, infelizmente. E aí, o Juninho abriu a garagem, entregou a chave do carro na mão da oficial. Aí, eu fui lá pra sala e chorei, assim, ó, me descabelei. Eu chorava, assim, na almofada do sofá e berrava com todas as forças que eu podia, sabe? Não acreditando que aquela situação tava acontecendo comigo. Não acreditando. É um mix, eu acho, né? De raiva, de injustiça, de ódio, de tristeza, de impotência. Né? É verdade. E como que eu ia pedir ajuda das outras pessoas, sendo que as outras pessoas também estavam com uma dificuldade? Como que eu ia pedir ajuda? Me emprestam dinheiro pra pagar meu carro. Eu não ia fazer isso, né? E, enfim, aí a nossa garagem ficou vazia. O nosso carro entrou pra leilão, que não era mais nem nosso carro, entrou pra leilão na época.
e foi vendido por uma merreca. Então, parcelas que a gente tinha pago no carro. E foi bem complicado. A gente ficou durante um ano sem carro. Ficamos um ano a pé, lidando de Uber, sabe? Às vezes eu ia lá de ônibus, às vezes uma chuvarada e eu lá no ônibus, assim. Eu nunca reclamei de andar de ônibus, nunca reclamei. Eu sempre gostei e ainda sentava no banco alto. Você destaque, né? Lógico. Aí só pra parecer que esteja no banco alto do ônibus. Aí, a gente ficou um ano sem carro, na época, e depois a gente conseguiu se recuperar aos pouquinhos, graças a Deus. Né? Os negócios foram fluindo, a gente conseguiu se recuperar aos pouquinhos, não recuperamos mais aquele carro, simplesmente tá por aí na rua. Eu não sei como que funciona depois que perde, não tem como voltar atrás, assim? Assim, tem como voltar, porque você tem um prazo, digamos assim, pra você conseguir pagar o carro, pra você conseguir quitar o carro. Ah, daí tem que quitar. Daí o banco tava pedindo pra gente, acho que 15 mil na época, mas onde que a gente ia tirar 15 mil? Não tinha por onde a gente tirar 15 mil, né? Mas, assim, a gente comunicou os meus pais, né, a mãe e pai do Juninho, e se eles tivessem, com certeza eles ajudariam, né? Mas tava todo mundo, assim, meio apertado, assim, na pandemia. E, enfim, aconteceu esse episódio bem triste, né? Que eu não conto pra todo mundo, mas resolvi abrir porque, assim, serve de superação também pra outras pessoas. Incentivo, né? Tipo, as pessoas jamais imaginariam, nossa, você passou por isso, não acredito, né? Porque isso aí eu não contei no Instagram, tô contando de primeira mão aqui essa notícia pra vocês. E daí, enfim, a gente conseguiu se reerguer aos pouquinhos, né? Hoje eu tenho uma carteira consolidada de clientes, né? Que eu digo assim, ó, não tem horário, né? Eu nego horário pras pessoas, porque tem gente que quer pra dezembro do ano que vem, dezembro de 2024, que as pessoas me querem, entendeu? E eu fico pensando, meu Deus, o que eu tenho de especial? Mas se a gente for parar pra pensar, poxa vida, né? O tanto que eu estudei, o tanto que eu batalhei, exatamente, o tanto de conhecimento que eu fui atrás, o tanto que eu desenhei, né? Que eu desde pequeno, os mapas. o tanto que eu esfumei os mapas, que não deixavam uma linha em branco, né? Então tem um porquê disso, tem uma história por trás disso, né? E essa questão de você falar a sua vida também é importante. Porque eu digo assim, não fale só problemas seus no Instagram. Você não precisa falar só problemas. Fale coisas boas também. Fale as suas conquistas. Não tem problema de você mostrar as conquistas. Inclusive, a Dani trocou de carro, né, Dani? Viu que benção? Eu vi pelo volante. Viu que chique. E tem que glorificar a Deus por isso. É, claro. Porque às vezes a gente tem medo de mostrar as conquistas pras pessoas, com medo de inveja, ou algo assim. Olho gordo, isso aqui. Não, tem que mostrar sim, porque é o fruto do teu trabalho. É fruto. E só a gente sabe o quanto a gente batalhou. E a gente... incentiva também, né? As pessoas. E dentro da pandemia, uma coisa muito boa que me aconteceu, que eu gostaria muito que o Instagram ainda continuasse com essa coisa boa, que foi monetizar. Na época das lives, teve um selo que você conseguia uma autorização do Instagram para você ser monetizada, né, através de lives. Eu até pedi pra Dani calcular ali pra mim, porque teve uma vez que eu ganhei $550 do Instagram, porque eu cumpri umas lives lá que tinha que cumprir. E daí foi quase 3 mil reais ali na época, só pelo fato de eu ter gravado assim, ó, uma live por semana. Uma eu tinha que gravar de 30 minutos, a outra semana eu tinha que gravar junto com uma outra pessoa, a terceira live tinha que ser de 45 minutos, não lembro bem certo a ordem, né? Daí eu pensei, isso é furado do Instagram, né? Capaz que vai receber mesmo. Daí você cadastrava uma conta tua, daí depois de cumprido lá a missão lá das lives, aí chegou lá na minha conta, 3 mil reais. De ter feito 3 livezinhas pro Instagram. Depois assim, poxa vida, né? Podia monetizar ainda, né? Daí na época não continuou. Daí na época tinha uma notícia que ia ser monetizado o Reels. Mas não tava liberado pro Brasil ainda, né? Então, nessa época que eu ganhei esse dinheirozinho ali. Dinheirozinho. Pra mim era muito na pandemia. Olha Deus como Deus sustenta a gente na pandemia, né? Olha só. 3 mil reais que eu tava precisando pra comprar comida, vamos supor. Aí a gente lembra, né? Lá atrás, aqueles 500 reais que eu ganhava de jovem aprendiz, aqueles 6 mil reais que eu vi numa folha de pagamento de uma pessoa que ganhava. Tipo, meu Deus! Hoje pra gente, graças a Deus, em um dia você faz, né? Então, claro que como maquiadora ainda não ganho né? Num dia ainda não ganho assim, 6 mil reais, mas, tipo... mas daqui a pouco. Depois desse podcast,
ó. Todas vamos ser Nós estamos monetizadas. nessa expectativa aí, né? Não, vai ter 1 milhão de visualizações esse podcast. Vão tudo se divertir. Por favor, aqui. se inscreva no canal, não só assistam, se inscrevam, mesmo. por favor, e deem like, né? E daí, eu nunca perdi a fé, assim, sempre acreditando em Deus, sempre espirituosa, né? Sempre buscando em Deus, sabendo que tudo aquilo que eu tava passando, eu sabia que um dia eu ia servir de testemunho para as pessoas, né? Sempre fui uma pessoa espirituosa, sempre, desde da minha adolescência, seguindo os princípios de Jesus, né? Então, pra mim, mesmo que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu sabia que Deus ia me tirar de lá. Tava na fé, sabendo que Deus ia me sustentar, mesmo que eu caísse, que eu tropeçasse, eu sabia que Deus ia me sustentar, né? E esses dias até, um lado bem interessante da minha história também, porque eu acredito que... Deixa eu tomar um gole d'água, que a minha garganta tá secando. viu? Falei que você ia querer um negócio desse aqui. Aguinha com Dá uma gás. olhadinha na garganta. Nem que seja gaseificada. As nossas raízes, né, tendem a influenciar muito a gente, né? Ou às vezes pra bem ou pra mal, mas claro que você é um indivíduo, você vai definir o teu destino, né? Sim. Mas você observa, por exemplo, os teus pais, você observa outros familiares, e aí você vem um seguinte pensamento na tua cabeça: eu vou seguir o mesmo exemplo ou eu não vou seguir o mesmo exemplo, né? Então você tem o teu próprio caráter, você vai definir, você vai seguir o teu rumo, né? E 2 pessoas muito importantes na minha vida, claro que eu tenho as referências profissionais, que são blogueiras, enfim, pessoas empresárias que hoje eu vejo assim que são grandes empresárias que você se inspira, todo mundo tem inspirações, mas referências do trabalho, que eu digo assim, que são referências que eu digo assim, não, são muito fortes, são demais, são os meus pais, porque a minha mãe, eu digo que eles eram empresários sem saber. A minha mãe, hoje, ela é costureira, mas uma costureira de mão cheia, assim. Ela é muito, muito perfeccionista. A minha mãe, quando era criança, de uma família muito humilde, assim, veio de uma família muito humilde, tinha uma vizinha que tinha Barbies, coleção de Barbies, assim. E tinha a coleção inteira das Barbies e tudo mais. E tanto a minha mãe quanto as minhas tias não tinham condições, eles não tinham condições de ter uma boneca sequer, eles não tinham. Os meus avós não tinham condições de comprar uma boneca. E a minha mãe, ela pegava uns trapinhos assim de tecido que tinha em casa, uns trapinhos, e ela pegava a agulha lá e costurava, fazia roupinhas para as bonecas da vizinha, para ela poder brincar com as bonecas. Então, olha só... E como já vem lá da infância. Como já vem da gente. Como já vem essa parte empreendedora, né? É. Ela tinha que costurar, pegava uns trapinhos, pegava lá, não sei o que lá, costurava, fazia lá pra poder brincar com as bonecas. Então, hoje eu vejo assim, poxa, foi lutadora, né? Mas ao mesmo tempo a gente vem aquele pensamento, poxa, né? Não tinha uma boneca. E a gente fica com o sentimento assim, e a gente às vezes quer tanta coisa e minha mãe só queria uma boneca, né? Então, às vezes, até uma emoção, assim, forte de você saber que foi dessa forma, né? E um segundo exemplo é o meu pai. O meu pai também, desde seus 14 anos, o meu pai, com aqueles tesourão de cortar grama, ele batia em porta, perguntando se queria cortar grama. E o pai ia lá, ganhava um dinheirinho, cada grama com aquele tesourão, ia lá e batia em porta pra ver se precisava cortar a grama. E eu era adolescente, acho que uns 12 anos, eu tava na casa dos meus pais e teve uma época que o meu pai tava indo trabalhar de bicicleta. Não lembro por qual motivo, se o carro tava estragado ou algo assim, mas ele tava indo trabalhar de bicicleta. E daí eu fui lá na frente de casa, dei tchau pro pai, a mãe deu tchau também, e o pai saiu de bicicleta. E lá no bairro, é um bairro alto, né? Primeiro tem uma descidinha, e depois mais lá na frente tem uma outra subida. E eu fiquei acompanhando, até eu enxergar o pai naquela subidinha. E eu fiquei lá, esperando, pra ver se eu enxergava o pai naquela curvinha, naquela subidinha.
E tava um sol de rachar na cabeça, assim. E daí, mais daqui a alguns minutos, eu vi ele empurrando daí a bicicleta. Naquele sol que tava, ele empurrandinho. E na época, eu lembro que eu enchi meu olho d'água de ver aquela cena, sabe? Eu lembro que eu enchi o olho d'água, tipo assim, poxa vida. E às vezes a gente reclama da vida, né? Tipo, o meu pai e minha mãe sempre trabalhando pra dar boas condições para os filhos, né? E às vezes a gente reclama que tem que trabalhar hoje, né? Sendo que a gente tá numa boa condição de trabalho, digamos assim. E quando eu lembro daquele cenário, eu vejo assim, poxa vida, eu não posso ser fraca, eu tenho que seguir em frente, tenho que construir minha carreira. O meu sonho é ter boas condições pra eu dar uma caminhoneta pra eles, meu sonho. Ó, YouTube, tá escutando YouTube? Vamos monetizar esse vídeo aí pra dar uma caminhoneta. O meu sonho é dar uma boa condição de vida pra eles, assim, uma boa condição financeira, assim, de eu chegar, assim, buzinando com uma caminhonetona pro pai, pra mãe. Não quero nem ser beneficiada primeiro, sabe? Peço pra Deus assim, Senhor, me dê condições pra que eu beneficie eles primeiro. Por tudo que eles fizeram. Merece, né? Por tudo que eles fizeram por mim. Você já imaginou a gente ter que pegar uma bike e sair no sol rachando pra ir trabalhar? A gente nem tem essa garra, né? Nem se faz mais gente que tem. Não tem condição nenhuma. Não se faz mais nem trabalhadores como se a gente ir trabalhar desse jeito, nem trabalha. Eu mesmo deixo na grama e fico dormindo. E aí teve uma dessas ocasiões ele trabalhando de bicicleta, que tava descendo um morro e caiu de bicicleta e se machucou tudo, assim, sabe? Lascou tudo, assim. E graças a Deus não machucou o rosto, mas aí depois daquele dia ele não trabalhou mais de bicicleta, foi trabalhar de ônibus, depois trabalhou de carro. Não lembro bem certinho como que foi a história, mas assim, foi 2 momentos da minha vida que me marcam. Foi ter visto aquela cena de ele trabalhar de bicicleta naquele sol que tava rachando e eu chorar na hora que eu tava vendo meu pai fazendo a voltinha na curva. E essa da minha mãe, né? Que ela tinha que fazer as roupinhas pra poder brincar com a boneca. Então, assim, são coisas que a gente cria raízes na gente. Não deu nenhumazinha pra ela. Não deu nenhumazinha pra ela. E daí não sei o que aconteceu com a vizinha. Acho que se separou, os pais se separaram. Nem outras histórias daí. Outro desafio. Não tinha boneca, mas os pais se separaram, né? Todo mundo com seus traumas. Não, acho que não foi isso. Não, olha só. Como a gente não pode ser arrogante, não pode ser egoísta, aliás. Agora eu lembrei o que aconteceu. O pai dessa menina, vai que ele esteja assistindo nós, né? O pai dessa menina colocou a casa em jogo, alguma coisa assim, apostou, fez aposta, perdeu tudo. Perdeu tudo, perdeu até as bonecas. Até as bonecas foram junto com a casa. Acho que foi. Então, assim, poxa vida, né? Não sei. Claro, não tô julgando ninguém, né? Sim, mas assim. Mas acontece, todo mundo tá sujeito. O que custava você dar uma boneca, então, que seja? Se era uma coleção, já pensa. A gente sabe como é que é triste isso aí, né? E aí, enfim, passou a pandemia. Aí tudo melhorou, graças a Deus, né? E aí teve uma época da minha profissão ali, acho que uns 2 anos que eu já tava casada. Eu sentia a necessidade de me aperfeiçoar. Não posso ficar parada no tempo, né? Preciso me aperfeiçoar, preciso aprender a soar melhor, a gente nunca sabe tudo, né? Tudo a gente precisa melhorar. Aí fui comprando alguns cursos online. Comprei com a da Letícia de Paula na época, que ainda ministrava cursos ainda, né? Agora ela já tá super empresária e... Tá sujando? Não, era eu mesmo. Ah, tá. Aquele batom. E daí, fui me aperfeiçoando, comprando cursos online, e eu ainda não tinha feito um curso profissional VIP, com ninguém. Só no online, e assistindo, e sempre assistindo. Eu sempre comi muito esse tipo de conteúdo, sempre... A mesma coisa, sempre vendo a mesma coisa, sempre vendo vídeo alinhado, esfumado, sempre comi esse tipo de conteúdo. Até hoje, assim, eu vejo esse tipo de coisa, né? Porque a gente sempre precisa saber, sempre mais. E aí, o ano passado, tive a oportunidade de fazer um curso profissional VIP. Foi o meu primeiro curso profissional, eu fiquei tão feliz, né? Imagina. Com o Guilherme Nogueira, né? Com o Guilherme Nogueira, imagina, né? O cara arrasa, meu Deus do céu, um dos melhores do Brasil. Então, eu fiquei assim, meu Deus, meu sonho. Daí pude fazer lá o curso com ele, foi lá em Minas Gerais. Então foi um acrescento muito bom pra minha profissão, assim. Porque quando você se especializa em alguma coisa, as pessoas já te olham diferente. A autoridade que você tinha, ele acaba crescendo, porque você buscou, foi atrás e se interessou em mais conteúdo, né? Então foi uma etapa muito boa, assim, da minha vida. Agora a gente tá
pesquisando para poder fazer esse ano mais um. Por que eu digo a gente? Porque a marca Três Marias nasceu, né? A Três Marias nasceu no ano passado, que é eu, Elisângela e a Kevin, 3 maquiadoras aqui de Lages. E nós lançamos a linha de glitter, né? As Três Marias. E o nome Três Marias surgiu de uma bobeira na conversa do nosso grupo lá, que a gente ainda tava decidindo o nome, né? E a gente pensou num nome em inglês lá, a gente pensou em umas bobeiragens lá e não sei o que. E aí nada fluiu, nada funcionou, nada se encaixou na proposta que a gente tava pensando. E aí a Elisângela, a gente conversando lá nós 3, e a Elisângela falou assim, essas Três Marias. Tipo, lançou uma, a gente ficou um silêncio assim de 2 segundos. Aí, ó, tá aí o nome. Viu? Verdade. As 3 concordaram. Aí o Três Marias nasceu. Aí hoje nós temos essa linha de glitter e tem feito sucesso aí, graças a Deus, né? A gente tem conseguido alavancar o negócio, né? Tem conseguido crescer, fazer mais tons, pensar em outras texturas, porque a gente mesmo que forma, né? A gente pega lá alguns e faz misturinhas, diz, não, essa textura tá ruim, não, vamos fazer com essa aqui, não. A gente é uma verdadeira fábrica de glitter, né? Então, a gente conseguiu também juntar a maquiagem e juntar esse poder de poder abençoar outras pessoas, né? Claro. Com produtos, né? E se Deus quiser, que venham mais produtos, né, da linha, né? E ninguém melhor pra entender de maquiagem do que uma maquiadora, né? Então a gente conseguiu aí fazer como se fosse uma poção mágica, né? Sim. Até a gente tinha pensado no nome poção mágica, mas aí a gente disse, não, vai ficar muito... Não sei. Muito mágico demais. Mas esse nome Três Marias eu achei uma super sacada. Achei muito legal. E as pessoas perguntam, tá, mas as 3 se dão bem? As 3 não brigam, não discutem, nem nada? Se dão bem, assim? Daí, às vezes sai uma faísca, né? Uma hora ou outra, mas é normal, né? De toda pessoa. Sim. Aí daqui a pouco a gente já tá se entendendo de novo. Tava vendo o Skank ontem que acabou, né? O grupo. Sério? Que eu fiquei muito triste, porque eu gosto muito do Skank. Que é da minha época de adolescente. Daí a repórter perguntou, tá, o que aconteceu? Vocês brigaram? Daí um dos integrantes disse, hoje não. Então, quer dizer, numa relação, né, profissional, claro que vai surgir algumas divergências, né? Mas nada que vai impedir de continuar o trajeto. É verdade. E aí, agora estamos aí, graças a Deus, lidando. Viu a diferença de... Eu não sei quanto tempo faz que deu a pandemia já. Começou em 2020. Capaz que já faz tudo isso. Faz março isso. de 2020. E que começou em março de 2020, mas daí quando que você começou a bombar de novo ali? Quando comecei a bombar. Será? Quando começou a bombar de novo, na verdade, foi assim, ali daí foi em março, né? Eu lembro da última maquiagem que eu fiz, que era num sábado, dia 14. Foi a última maquiagem que eu fiz ali e estourou a pandemia. Foi a última formatura que eu fiz ali, dia 14 de março. Um dia depois do meu aniversário. E daí, naquela primeira semana, no primeiro mês, nos primeiros 2, 3 meses, foi cancelando tudo, né? Cancelando tudo. E começou, na verdade, a surgir mais maquiagens, acho que foi ali no início do ano novamente, sabe? Então, deu 1 ano praticamente, assim, bem... Então, de 2 anos pra cá, o tanto que já... Mas teve mais um lockdown, né? Teve mais um lockdown ali depois de um tempo ali, não sei se vocês lembram, que teve mais um. Daí vieram feder com cancelamento de novo. Daí cancelaram mais um tanto de evento naquele segundo lockdown que teve ali, porque teve aumento, não sei das quantas. E aí... Mas daí pra voltar de novo foi mais rápido depois. É que se firmou mais, eu acho, depois da vacina, né? Depois da vacina ali bem, que... Graças a Deus. Que nem diz o Whindersson Nunes. Eu vi um show dele que ele fez agora por último. Perguntaram pra ele assim, ô Whindersson Nunes, você é a favor ou você é contra a vacina?
Ele falou assim, rapaz, se eu fosse eu que fosse vacinar os outros, pegava que nem índio. Mas vacinava lá no pescoço. Nem que não queira. Né? Nem que não queira vacinar. Só picado. Ah, meu Deus, era AstraZeneca. Daí morre. Ah, meu Deus do céu. Mas, mas a pandemia... Foi depois disso aí, né? A pandemia, assim, a vacina, aliás, eu senti um lado positivo, que foi essa volta, né, a viver, digamos assim. Eu senti uma melhora, assim, em relação a isso, né? Que daí as pessoas começaram a ficar mais tranquilas e tal, daí a partir daí... Que veio os eventos com força, né? que começou a voltar as formaturas e tal. O grande problema é que, pra quem é desse ramo, né, é por conta da aglomeração mesmo, que daí acabou tudo mesmo, né? Se não aglomerar, não acontece. E daí, assim, voltou de uma forma mais burocrática e tudo mais, mas voltou, né? Tipo, tinha que apresentar carteirinha, não sei o quê, tinha que chegar no evento e apresentar. Hoje não exigem mais isso, né? Não. Mas voltou de uma maneira mais burocrática, mas, tipo assim, voltou, tava maquiando, sabe? Aí, tipo, ficou mais tranquilo, assim. Aí, aos pouquinhos, foi voltando. Interessante. E assim, se você fosse dar um conselho pra quem tá começando hoje, o que você falaria como uma maquiadora já de quantos anos de estrada famosa? Você tem? Famosa aí. Eu acho que a primeira coisa que algumas pessoas falariam é não desista. Eu acho que não é um bom conselho falar pra pessoa não desista, né? Porque não desista porque você já tava avisando a pessoa que você já vai passar por problemas ruins. Você já vai passar por problemas ruins, vai passar pelo vale e você vai ver como que vai ser bom. Não. Eu acho que o pior conselho que você dá é falar que não pode desistir. Mas acho que um conselho que eu daria é que você precisa sentir, né, no teu coração, lá no fundo do teu coração, se é isso mesmo que você quer, né? A partir do momento que você sente tranquilidade, paz no espírito e fala assim, eu amo isso. Tipo, não importa o que vai vir lá na frente, entendeu? Eu tenho que estar focada, manter o foco, tenho que estar com a minha mente, não posso estar dispersa para outras coisas, porque vão vir comentários, vão vir pessoas falando que não vai dar certo, vão vir pessoas falando que isso não é pra você, não compre isso, ou não faça isso, né? Sempre vai ter pessoas ao longo do caminho que vão ser, tipo, né? É como um jogo de xadrez, né? Você tem que jogar a peça certa e às vezes se desviar de outras coisas pra você não cair, né? Então, é como se fosse um jogo de xadrez, assim. Então, o conselho que eu dou é sentiu paz, sentiu tranquilidade no coração, você tem vocação para aquilo, siga em frente, né? E buscar conhecimento sempre. Não adianta você apenas nascer com um dom, né? Saber que é um dom que Deus te deu. É como se você estivesse, assim, num ambiente que você sabe que tem habilidade com aquilo. Não, eu tenho habilidade, assim, eu pego, eu faço e dá certo. Mas não é só isso, né? Não é só a questão de você saber fazer, porque vem daquele conhecimento nato, né? Que se diz, aquele conhecimento empírico, né? Que já vem de você. A partir do momento que você sabe que você tá fazendo bem, a tua mente te sabota e ela mesma vai te derrubar, porque é nisso que a gente tem que prestar atenção e saber que sim, você precisa saber mais, buscar mais, fazer curso e não fazer só aquilo que você sabe fazer, né? Eu não sei se eu me enrolei um pouco nessa minha última fala, mas... Tá certo. Entendemos claramente. É isso, né? Não pode deixar a tua mente te sabotar. Hoje em dia, né, com essa questão de ansiedade, depressão, que tem alcançado muita gente, né? Isso atrapalha muito a vida das pessoas, muito, até inclusive de saber com o que você quer trabalhar. Né? Ultimamente essa questão, assim, de sentimental, né? Saber lidar com as emoções... a nossa mente, treinar o nosso cérebro é bem difícil nos dias de hoje, né? Porque tudo que tá externamente te envolve para você ficar preso em coisas ruins. Aí é um celular, é um videozinho, eu vou ficar aqui vendo TikTok. E aí você passou o dia inteiro ali, né? Você passou o dia inteiro ali e não produziu nada, né? Então hoje em dia tá bem mais difícil, assim, você definir algumas coisas na tua vida.
Então, um conselho também é não se deixe levar por coisas passageiras, né? Porque passageiro passa, e aí? E o teu tempo que você perdeu ali? Então, você definir o que você quer a longo prazo, né? Você saber que não é momento de eu fazer isso. É momento agora de eu me dedicar para eu me programar para o meu trabalho, tempo de eu ficar aqui e ver o que eu vou fazer durante a semana, como é que eu vou gravar um vídeo, né? Então, nos tempos atuais está bem complicada essa questão de concentração, né? Então, a gente não deve deixar se levar por isso, né? Então, eu acho que é isso. O maior sabotador nosso, antes tempo, né, da minha experiência que eu tenho hoje, eu acreditava que tudo que vem ao teu redor te derruba, mas o que eu vejo hoje é que a nossa mente é o nosso pior sabotador, né? Por mais que venham pessoas pra te desanimar, se você tiver convicto do que você tá fazendo, você vai dar continuidade. Sim. Mas você tem que ter inteligência emocional, concentração e discernimento de que muitas opiniões virão, né? Com certeza isso deve ter acontecido contigo, né? Muitas opiniões diferentes. Claro que vem um monte de incentivadores e admiradores, mas também vem os críticos, né? Também vem aquelas pessoas que de algum modo tentam derrubar a gente, né? Às vezes nem na intenção. Às vezes na intenção. Às vezes não, né? Às vezes só pra dar queria falar isso e tal, mas deixa a gente meio pra baixo. Sim. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente ficou muito feliz de ter você aqui hoje. Que bom. E agora eu vou deixar uma última frase agora. Uma última frase. Porque eu vi que você estava falando sobre assistir televisão. Por que vocês acham que a propaganda do Porsche não passa na TV? Do quê? Qual pote? Não! Do Porsche? Por que vocês acham que a propaganda do Porsche, do Mustang... do Porsche! Porsche, Mustang, não passa na TV? Não sei. Porque o público que eles querem não são os que estão sentados na frente da TV. Entendeu? Os que estão sentados estão atrasados. Eu vou terminar de assistir. Vou até tomar minha aguinha com gás aqui. Vai que fica maratonando a Terra Nostra. Não vou terminar essa. Vou ter que terminar, né? Pra ver o final. E não vou assistir mais. Não, mas a verdade é que a gente é influenciado por coisas assim, né? A gente é influenciado. Tipo, eu não sou um público de comprar um Porsche também, porque eu não tenho dinheiro suficiente, né? Mas assim, é bom a gente evitar, sabia? Tem coisas que é bom a gente evitar. Tipo, o celular eu tenho tentado controlar. Tenho tentado controlar minha cabeça, que eu não posso ficar com o celular o dia inteiro na minha mão. Porque se eu fico, meu Deus. Vai lá no YouTube, vê o vídeo de unha encravada. Aí vê estourando espinha, cravo. Eu Daí... Vê lavando tapete. Eu gosto de ver lavando tapete. Você viu que essas coisas estão pra derrubar a gente? Sim, mas é claro assim que tem um momento certo. A gente pode alimentar o nosso cérebro de coisas bobas. A gente pode ter esses momentos. Tem um canal que eu acompanho que é do Neurovox o nome. E ele é um psicólogo, assim, um doutor psicólogo, que ele fala sobre essas coisas, assim, bem legais. Mas tem momentos certos de a gente alimentar o nosso cérebro de coisas bobas. Vou ver, às vezes eu pra dormir. Eu coloco lá vídeo, unha encravada. Aí pra dormir mesmo eu coloco o vídeo de unha encravada. Quando vê, caiu no sono. Quando vi, cair no sono. Então, só que tem momentos certos, né, de a gente começar a treinar a nossa mente, né? Porque senão, daqui a pouco, o teu corpo só obedece ao que o teu cérebro tá mandando você fazer. Aí quando vê... é bombardeado por bobagens, né? Bem isso. Perca de tempo. Mas muito legal, olha. Um privilégio mesmo ter você com a gente. Que bom. Fiquei muito feliz. Né, Daniele, Arruda. Estamos felizes, contentes e foi muito bom, viu? Que bom. Você produtiva a nossa conversa. Olha, você tá mulherada vão enlouquecer, vão se inspirar, vão se inscrever no canal, vão ajudar a gente a continuar, né? Porque não é fácil. Vamos focar nessa caminhonete. Em nome de Jesus. São Deus 3 caminhonetes, né? Pra gente. 3 caminhonetes. A Michelle tem o sonho Eu quero de também, a minha já tá escolhida, né? Amém. Não, a gente tem que projetar, né? Qual o projeto de vida? Eu olho todo dia ver se ninguém comprou. Eu olho todo dia se alguém... Mas se eu tiver o básico pra sobreviver, já tá bom, né? Amém. Pra pagar as contas.
Caminhonete vem de brinde. Vem, mas vai vir em nome de Jesus. Né? Então é um momento de agradecer você mais uma vez, nos colocar à disposição, né? Precisando da gente aqui no podcast, no salão da Dani. Logo fazer meus loiros, tá? Minha raiz chegando, contagem regressiva. Glória a Deus. De um mês que vai vir um challenge aí, um vai desafio. Vai vir um desafio daqueles. Desafio do loiro vai ser bombástico. Vai ser de estourar a porteira. Verdade. Então tá bom. Boa noite e tudo de bom para todos nós. Boa noite, um beijo.